Vem cá, você acha que você sabe tudo sobre os personagens secundários de Jujutsu Kaisen? Com várias curiosidades, entre outras coisas? Bom, eu acredito que não. Por isso aqui nesse vídeo nós trazemos mais uma série de vídeos de Jujutsu Kaisen, o fanbook, trazendo vários dos personagens secundários da obra de acordo com o fanbook oficial. Aqui nós temos a Riku Amanai, que é o antigo receptáculo do Tengen, nós temos o avô do Itadori, a Takada-chan, que o Todou tanto adora, a Tsumiki Fujiguro, a irmã do Megumi. Então fica aqui nesse vídeo para saber de todas essas curiosidades, tá bom? Tem bastante perguntas aqui que o Gege Akutami nos respondeu acerca desses personagens, e temos também algumas outras coisas ali, como popularidade, quem é mais popular, tudo de acordo com o fanbook oficial. Então, fica até o final desse vídeo para você saber tudo sobre esses personagens, tá bom? Porque eu tenho certeza de que você vai curtir. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um vídeo da série de Jujutsu Kaisen, o fanbook, beleza? Hoje trazendo os personagens finais que existem no fanbook, além de trazer também um pouquinho mais de novidades, um bônus para fechar com chave de ouro, com algumas perguntas e respostas que Gege Akutami nos falou, não só sobre eles, como de outras coisas sobre Jujutsu Kaisen. São cerca de 11 personagens, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo para vocês saberem de tudo, além das curiosidades que, após essa parte de eu explicar um pouquinho sobre eles, nós vamos pegar um pouquinho mais sobre algumas curiosidades que o Gege Akutami colocou no fanbook e eu vou trazer aqui diretamente para vocês. Já agradeço todo mundo que tá deixando like, tá deixando dislike, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo, tá bom? Pra mais Jujutsu Kaisen, fica aqui junto comigo no canal que você vai curtir com toda certeza, tá bom? Bom, como vocês não gostam de enrolação, então vamos direto pra cada um deles. Riku Amanai. Ela era o receptáculo da estrela, ou o receptáculo do Tengen. A sua idade era de 14 anos, mais ou menos, quando morreu, e o seu passatempo e especialidade era o badminton, um estilo de esporte parecido com o tênis, só que é jogado com uma peteca. Sua comida favorita era o pot au feu, um guisado de carne preparado pela Kuroi, que era sua empregada. A comida de que não gosta é melão de São Caetano, e o motivo de estresse é não poder ir para a escola. E aqui temos algumas outras perguntas que Gege Akutami respondeu acerca dessa personagem. Existe alguma característica da personagem para a qual você se dedica ou dá mais atenção? Olha, além da faixa de cabelo, seriam as tranças que homens desenham sem pensar. Isso me deixou envergonhado depois. Qual é a origem do nome dela? Céu, princípios, porque Amanai significa no céu e Riku, criança de princípios. Por que a Riku se refere a si mesma com o pronome pessoal Warawa? Isso é a autoconfiança excessiva de estudante do ginasial. Até porque é utilizado originalmente por mulheres de famílias de samurais. O pronome em japonês soa arcaico e remete à nobreza. O que ela costuma fazer com as amigas durante o intervalo na escola? Ela gosta da brincadeira Takenoko Nyokiki, que significa broto de bambu crescente. Os jogadores devem dizer números em ordem crescente, mas todos podem falar livremente. Aqueles que falarem ao mesmo tempo ou que ficar por último é penalizado. Outras curiosidades é que, como ela não pode sair muito de casa, ela fica contente em ver as amigas na escola. E ela perdeu seus pais em um acidente de trânsito quando tinha 4 anos, e desde então vive com a Kuroi. Quando ela passou a ter consciência de que era o receptáculo da estrela? Olha, isso foi logo após o seu nascimento. Tengen-sama a detectou e emitiu uma ordem, e assim um funcionário da escola de Jujutsu foi até ela. E agora vamos para a personagem Misato Kuroi, que é do clã Kuroi e é a acompanhante do receptáculo da estrela ou até mesmo sua empregada. A sua idade é de 31 anos em 2007, na época em que se passou em Jujutsu Kaisen, e o passatempo e a especialidade dela é jogar Mario Kart. A sua comida favorita é a melancia e a comida de que ela não gosta é lacraia do mar. Seu motivo de estresse são as histórias relacionadas ao Tengen-sama. E aqui vamos para alguma sessão de perguntas sobre essa personagem. Se a Riku não existisse, que tipo de profissão ela escolheria? Professora de enfermagem. A Kuroi se sentiu envergonhada por um não feiticeiro tê-la derrubado. Isso quer dizer que ela é uma feiticeira? Ela possui algum feitiço? Ela não possui feitiços, mas aprendeu artes marciais e a manipular o básico de energia amaldiçoada para proteger o receptáculo da estrela. Conte-nos sobre a relação entre o clã Kuroi e o receptáculo da estrela. Olha, eu diria que o clã tem mais relação com o Tengen.
e foi incumbido de cuidar do receptáculo da estrela por gerações. Outra curiosidade sobre a Misato Kuroi é que a família Kuroi serviu a seita da estrela por gerações, e ela se rebelou e saiu de casa para fazer faculdade. Planejava arranjar um emprego comum depois de se formar, mas acabou voltando atrás para tomar conta da Riko, por quem tem muita estima. Olha, gente, dessas curiosidades sobre as duas personagens, Riko Amanai e Misato Kuroi, a parte mais essencial que eu acho para a história de Jujutsu Kaisen seria a relação desse clã Kuroi com a seita da estrela, que é a seita ali do Tengen-sama, onde eles cuidam de algum receptáculo para que esse receptáculo possa passar por um processo de ritual e assim o Tengen ele continue existindo através desses humanos que são reconhecidos como receptáculos da estrela. É interessante que o clã Kuroi ele tem uma grande relação com o Tengen e talvez nós tenhamos essa aparição novamente agora no jogo do abate, assim que a Tsukumo tiver uma conversa com o Tengen revelada pra gente. O que vocês acham sobre isso? Qual a relação desse clã Kuroi? Será que eles podem nos dar algumas informações a mais sobre o Tengen? Até porque a Misato Kuroi não gosta muito das histórias sobre o Tengen. Então, bom, será que aí já é um indício que o Tengen, na verdade, seria um dos vilões também em Jujutsu Kaisen? Visto que em Jujutsu Kaisen a gente não tem uma ideia exata do que é realmente um vilão e do que é realmente um herói. Até porque a obra não tenta trabalhar, por exemplo, como Boku no Hero ou Naruto, que tem um herói, tem um cara bonzinho e tem um cara mau. Eles tentam colocar sempre de uma forma muito ambígua. Então, o que vocês acham sobre isso? Bom, falando sobre isso, agora vamos para os próximos personagens. Vamos lá. O Asuki Itadori. Ele é o avô do Yuji Itadori. Temos apenas algumas perguntas que Gege Akutami respondeu acerca desse personagem, e a primeira delas é: qual foi a causa da sua morte? A causa da sua morte foi um câncer de pulmão. Ele parece ter fumado bastante e não teve relação com o Jujutsu. A esposa dele faleceu antes? Na verdade eu imaginei que tivessem se divorciado. Daria uma boa história se sua esposa, a única pessoa que compreendia aquele velho teimoso, tivesse morrido antes dele, mas não pensei muito nisso. O que fez as pessoas se afastarem dele? Foi sua personalidade rude, mas não acho que ele tenha se envolvido em tantos incidentes violentos. Até tinha alguns amigos, o que não quer dizer que eles ainda estão vivos. E agora vamos para a próxima personagem, Yuko Ozawa, a ex-colega de classe do Yuji. Conte-nos, por que a Yuko Ozawa apareceu na história? Então, o editor responsável me disse para fazer uma história em que o protagonista, no caso o Itadori, fosse popular com as garotas. Então resolvi aproveitar o intervalo entre os arcos para criar um capítulo. Ela se tornou amiga da Kugisaki depois do que aconteceu, e aqui ela se refere ao capítulo em que a Yuko aparece e tem um contato breve com a Kugisaki Nobara. Olha, eu acho que elas passaram a conversar às vezes. Não se passou tanto tempo desde o capítulo até o momento atual da série. E agora partindo para a próxima personagem, Tsumiki Fujiguro, a irmã mais velha do Megumi. Qual é a origem do nome dela? Olha, eu tinha em mente aqueles blocos de construção de brinquedo, e apesar de usar outros ideogramas, Tsumiki tem a mesma pronúncia do nome do brinquedo. Pode nos dizer alguma informação nova sobre a personagem? Eu chamo o penteado da Tsumiki de Besouro Pinça. E agora vamos para a próxima personagem, a Saori, a personagem que a Nobara admira. Ela sofreu ostracismo do vilarejo na época em que conheceu a Nobara? Sim, por isso sempre ficava em casa. Assim como foi retratado no anime, as duas se conheceram por coincidência. Não houve um motivo oculto. No caso, para quem não sabe o que é ostracismo, é um tipo de repulsa e afastamento. E agora vamos para a próxima personagem, a Fumi, amiga de infância da Nobara. Ela não sabe que a Nobara é uma feiticeira Jujutsu? Xiii, ela não faz a menor ideia. No máximo, acha a avó da amiga um pouco estranha. Mas acredito que a própria Nobara não tinha motivo para revelar isso a ela. Se a Fumi acabasse se envolvendo em algum incidente, poderia pensar que a Nobara enlouqueceu, o que seria muito ruim. E agora vamos para a próxima personagem, Sasaki, estudante do segundo ano do colégio Daisan Sugiwasa e colega do Itadori. Qual é o primeiro nome dela? Setsuko? O clube de ocultismo foi fundado por ela e pelo Iguchi, ou era uma organização que já existia? Não, ele foi fundado por eles dois. Existe mesmo um corpo enterrado no campo de rugby, assim como a Sasaki disse? Sim, existe.
E agora vamos para o próximo personagem, o Higuchi, estudante do segundo ano do colégio Daisan Sugiwasa e também colega do Itadori. Qual é o primeiro nome dele? Takeshi. O clube de ocultismo foi extinto depois que o Itadori se mudou? Não, mas tudo foi graças ao trabalho do presidente Plankton. Por que o Higuchi sabe tanto sobre os boatos que correm a respeito do Itadori? Ele fica alerta às fofocas em geral? Então, acontece que o Itadori era bem famoso no círculo dos delinquentes locais, a ponto de as histórias sobre ele circularem até entre os alunos comuns. E agora vamos para Takada-chan, aquela idol que o Todou adora. Qual é o nome verdadeiro da Takada-chan e a sua origem? É Nobuko Takada, porque ela é alta. E Nobu significa crescer e Taka, alto. Ela foi inspirada em alguém? Na idol japonesa Komai-chan. O apelido da Takada-chan é Takatan? Não, é Takada-chan mesmo. O Takatan-bin é um movimento especial baseado no Tan-Takatan, uma bebida alcoólica japonesa feita de shiso. E aqui temos um outro personagem que chega a aparecer no restaurante onde o Jogo e o Suguru Geto acabam fazendo uma negociação e ele é apenas considerado um trabalhador temporário. E bom, Gege Akutami respondeu algumas perguntas sobre ele, como a seguinte: como foi o processo de criação desse personagem? Ele só foi uma piada pronta. O que ele está fazendo no momento depois que largou o bico no volume 2? Bicos que não envolvam atendimento ao público. E bom, gente, esses foram os personagens e algumas perguntas e respostas acerca deles que o Gege Akutami nos deu. E a gente pode ver que o avô do Itadori não tem relação nenhuma com o Jujutsu. Ele era uma pessoa rude, então a gente vê que ele era meio grossão, aquele velho chatão. Mas mesmo assim o Itadori acabava gostando muito dele. Resta saber agora como o pai do Itadori acabou morrendo nesse processo ou simplesmente sumiu também, né? Outra coisa legal é saber a partir desses personagens sobre o próprio Itadori, que ele era muito conhecido no círculo dos delinquentes e é por isso que muitos sabiam da sua fama. O que mostra que o Itadori, mesmo sendo aquele cara na dele, ele ainda acabava se destacando de alguma forma. E bom, até a publicação desse fanbook, agora nós temos algumas curiosidades que vocês não têm a menor ideia, mas eu vou contar aqui pra vocês. Gege Akutami diz pra gente que os personagens femininos e masculinos mais populares da obra são o Suguru Geto, esse daí eu aposto que você já imaginava, mas olha a pessoa que é a segunda, é a Miwa, ela é a personagem feminina mais popular. Claro, isso tudo no mangá, tá bom? Não tô falando de popularidade das pessoas em si. E bom, Gege Akutami também diz que entre os mestres de maldições e feiticeiros Jujutsu, Masamichi Yaga é o único que aparentemente casou e se divorciou e nós não temos informações sobre os outros, se são casados, se são divorciados e coisa e tal. Outra coisa que a gente fica sabendo é sobre a tolerância de álcool que cada um deles tem. E bom, gente, Shouko e Eri, a nossa médica, juntamente com Nanamin, eles têm forte tolerância ao álcool, ou seja, eles podem beber bastante que eles não vão ficar mamados. Já o Naobito e a Utahime são dois beberrões e provavelmente ficam mamados facilmente com um pouquinho ali, ó, de uma tequilinha, um álcool ali dentro. E o personagem que não bebe, por exemplo, é o Gojo, além dos estudantes que são menores de idade. Outra coisa que o Gege Akutami nos diz que na escola Jujutsu, os estudantes de primeiro ano, eles costumam se juntar, ficar juntos algumas vezes e tudo, e fazer grupinhos assim, onde eles podem sair junto com o pessoal do segundo ano e tudo. Então eles têm ali sim um certo convívio além das missões. Outra coisa que já foi confirmada no mangá, o Itadori é o melhor cozinheiro que nós temos ali do primeiro ano, e aí é perguntado pro Gege Akutami se o Megumi e a Nobara eles têm do mesmo nível, se um cozinha melhor que o outro, e na verdade os dois têm o mesmo nível e sabem cozinhar a sua própria forma, porém ninguém supera o Itadori. Outra coisa legal que eu acho interessante de mostrar pra vocês, embora ela não seja tão atualizada e não esteja tão correta, porque quando a gente lê o mangá de Jujutsu a gente fica até meio pensativo sobre isso, é uma classificação de habilidades que o Gege Akutami fez sobre os estudantes da escola Jujutsu com a habilidade de senso Jujutsu, ou seja, o senso de feitiçaria que eles têm, de energia amaldiçoada e tudo mais. A erudição e a aptidão física. Como eu sei que não está tão atualizado, eu vou apenas mostrar pra vocês, se vocês quiserem parar a tela aí e der uma olhada aí, eu acho que vocês vão achar legal. Mas essa informação é meio desatualizada pelo que a gente vê nos capítulos atuais. Outra coisa bem legal de saber é a altura de cada personagem, e aqui eu vou mostrar uma tabela pra vocês. Se vocês quiserem ver todas essas tabelas, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo onde que eu vi pra deixar a imagem pra vocês, mas tá tudo aqui no fanbook, a gente vê o tamanho de todo mundo. Ó, caiu até um negocinho ali que tava marcado, né, que eu sempre deixo anotado.
Tanto que eu não imaginava que o Aoi Todou, ele tem a mesma altura do Gojo, tá ligado? Os dois têm 1,90 m e pouco de altura. Então isso é bem interessante e eu achei que vocês gostariam de saber disso. E bom, gente, tirando isso, nós fechamos o vídeo por aqui. Espero que não tenha ficado tão longo e maçante pra vocês. Me comenta aí o que vocês acharam, se vocês têm algumas teorias a partir dessas informações que vocês obtiveram, porque mesmo que seja mínima, talvez a gente possa pensar em algum tipo de teoria, alguma coisa, muito mais sobre o avô do Itadori, por exemplo, que é um personagem interessante. Embora a Tsumiki Fujiguro, eu achei que o Gege Akutami podia dar mais informação sobre ela, mas saiu elas por elas. Talvez pelo nome dela a gente possa ter uma noção de alguma coisa, mas sei lá, não sabemos ainda. Dessa forma eu encerro o vídeo por aqui, até o próximo vídeo porque nós vamos falar um pouquinho, sobre o próprio Gege Akutami. Isso mesmo, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o autor da obra de Jujutsu e eu espero que vocês fiquem pro próximo vídeo. Mano, eu já tô vazando, até uma próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Fui, valeu!